aceito. Tá bom? Aí pode entregar o trabalho, então, até depois da aula. Viu? Então, bom dia a todos. Na aula passada, nós conversamos sobre cooperação jurídica internacional. E eu disse para vocês que a nossa forma clássica de cooperação jurídica é a homologação de sentença estrangeira, que é aquela em que o poder judiciário brasileiro, que é de competência exclusiva do STJ, não é, que é aquela competência indireta, quando o STJ, então, ele vai analisar se aqueles requisitos que vocês copiaram, eles estão presentes naquela sentença estrangeira e vai tornar aquela sentença estrangeira executável aqui no Brasil. Ok? Então, nós vimos os requisitos, não vimos os requisitos para homologação da sentença estrangeira? A Cíntia está falando aqui, bom dia, o sol já está nascendo na fazendinha. Ok? Então, a homologação de sentença estrangeira é a nossa forma clássica de homologação, de cooperação jurídica internacional. É aquela mais antiga, em que os estados, eles então vão validar se todos esses pressupostos de admissibilidade eles estiverem presentes, o estado vai validar aquela sentença que foi proferida por um estado estrangeiro para ela ser executada no seu país. A análise de sentenças estrangeiras ou decisões estrangeiras, elas são feitas exclusivamente pelo STJ, porque o STJ é o nosso único órgão aqui do Poder Judiciário brasileiro que tem a competência indireta, ok? Nós vimos que competência direta internacional todos os juízes do Brasil possuem, mas que a competência indireta, ela é exclusiva do poder do STJ, ok? Então, continuando aqui a nossa apresentação, não é? Opa, cooperação, homologação, essa aqui. Vamos lá? Todo mundo vendo aqui? Nós falamos dos requisitos na aula passada. Falamos dos requisitos de homologação de sentença estrangeira? Que ela tem que ser proferida por um juiz competente, que esse juiz competente ele tem que ser competente na legislação do país que julgou a ação. Vimos isso? Não lembra? Então vamos falar dos requisitos. Vamos lá. Deixa eu ver se isso aqui eu falei. Eu falei da ação de estados estrangeiros, eu falei de sentença, né? Eu falei que a homologação pode ser total ou parcial. Ó, a Cíntia está perguntando aqui, qual é a diferença entre competência direta e a competência indireta? A competência direta é aquela geral. Todos os juízes brasileiros podem julgar uma ação que tem conexão internacional. Essa é a competência direta, que está lá no nosso artigo 23, em diante do Código de Processo Civil. Então, a competência direta ela é exercida por todos os juízes brasileiros, tá bom? Que é analisar situações que possuem, ok? Que possuem conexão internacional. A competência indireta, por outro lado, é a possibilidade de se analisar sentenças que foram proferidas no exterior. Ok? Então, enquanto a competência direta é a possibilidade de um juiz brasileiro julgar ações que possuem conexão internacional, todo juiz brasileiro tem, a competência indireta, ela vai ser exclusiva do STJ, porque diz respeito à análise de decisões que foram
proferidas por juízes estrangeiros. Então, é a análise de sentenças, decisões interlocutórias que outros juízes proferiram. Tá bom, Cíntia? Juízes estrangeiros proferiram. Ok? Entendeu a diferença? Entendeu? Eu falei para vocês de homologação total ou parcial. Vimos, não é? Então, eficácia somente após o julgamento, não é? Mas ele serve como prova. Aí eu contei da subcelebridade, não foi? Eu disse que a subcelebridade tinha casado 2 vezes, tinha cometido crime de bigamia. Então, vamos lá. Quais são os requisitos para homologação de sentença estrangeira? Nós vimos que o juiz que tem essa competência indireta, que é o ministro lá do STJ, então sempre que eu falar juiz, entenda ministro, tá bom? Porque só o STJ tem competência indireta, ou seja, ele vai poder pegar aquela sentença estrangeira que foi proferida lá no exterior e tornar essa sentença estrangeira válida aqui no Brasil. Ele vai reanalisar o mérito? Não, ele não vai reanalisar o mérito. Ele vai observar apenas os requisitos. E quais são esses requisitos? O primeiro requisito que o ministro do STJ vai observar é se aquela sentença ela foi proferida por um juiz competente. Mas essa competência desse juiz não é com base na legislação brasileira, é com base na legislação daquele país. Digamos, por exemplo, que lá no Quênia, gente, isso é uma situação hipotética. Digamos que lá no Quênia, a legislação queniana permite que um líder tribal, um líder lá do Masai Mara, ele possa julgar casos que envolvam a comunidade, tá? Que ele está inserido, a comunidade, e determinados casos da comunidade. Por exemplo, furto de cabras. Então, o líder tribal, ele é, na legislação queniana, competente para julgar ações que envolvam seus membros, a sua coletividade, sobre determinados fatos. Ok? E aí, uma pessoa que vivia na comunidade furtou umas cabras, ok? Comeu as cabras porque estava com fome, comeu as cabras. Quando ficou sabendo que ele ia ser julgado, que ele tinha sido descoberto, ele fugiu para o Brasil, ok? Esse juiz tribal, esse líder tribal, ele é competente, segundo a legislação queniana, para proferir uma sentença? Sim. Tá bom? Então, de acordo com a legislação queniana, aquele líder tribal é competente. Então, se aquela sentença que foi proferida pelo líder tribal precisar ser executada no Brasil, ela foi proferida por um juiz competente. Então, esse requisito, ele será observado. Tá bom? Então, o juiz, ele tem que ser competente na legislação do local onde aquela sentença foi proferida. Ok? Aí o ministro do STJ vai olhar. Deixa eu ver aqui o que diz a legislação queniana com relação à competência. Olha, líderes tribais podem proferir sentenças para os casos que envolvam a sua coletividade. Ok, não é um caso que envolve a coletividade? É. Ele é líder tribal? É. Então, aquela sentença é válida, tá bom? O conteúdo da sentença não pode ferir a ordem pública, os bons costumes e os direitos fundamentais. Digamos que começou a ostentação, tá, Denaide? Começou. Digamos que eu fui para Dubai, tá? Cheguei lá em Dubai, levei meu marido, eu ganhei na Mega Sena, fomos para Dubai, nós estamos lá super felizes, tá bom? Curtindo uma nova lua de mel, o negócio tá lindo, maravilhoso.
Aí meu marido, como sempre, não é, Denaide? Como sempre. Aí meu marido e eu estamos lá, eu pego na mão dele e dou um beijo no meu marido, na frente da polícia. E polícia me prende, porque lá em Dubai é proibido manifestações de afeto em público, tá? Não pode beijar em público. Fui presa. Fui presa, fiquei presa lá um bom tempo, até que meu marido conseguiu. Meu marido não, né? Porque lá, país machista, você acha que o homem vai preso? Não, lá quem vai preso é a mulher. Fui presa, meu marido, depois de muito tempo, conseguiu contactar um advogado, conseguiu pagar a fiança, e na primeira oportunidade eu, fugi para o Brasil. Chegou a sentença, tá? Eu fui processada lá em Dubai, a sentença: ser apedrejada em praça pública com pedras de, no mínimo, 50 gramas. Ok? Então, essa foi a sentença. Eu vou ser apedrejada em praça pública por 30 minutos, ok? Com pedras de, no mínimo, 50 gramas. Tá? E aí? Essa pena, ela é admitida no ordenamento jurídico brasileiro? Vocês acham que aqui no Brasil você pode apedrejar pessoas para cumprir pena? Isso não fere direitos fundamentais? Isso não fere, por exemplo, a ordem pública? Imagina, você colocar uma mulher em praça pública, lá na Praça dos Três Poderes, não é? Aí você coloca a algema na mulher, tá? Coloca ela lá na Praça dos Três Poderes, separa um monte de pedra, pesa no mínimo 50 gramas, então pode ter pedra de 1 quilo, e aí você fala para todo mundo que está passando lá: olha, essa mulher foi condenada para apedrejar. Isso não fere os direitos e garantias fundamentais? Então, esse conteúdo, essa sentença não pode ser homologada. Cabe ao juiz brasileiro, cabe ao ministro do STJ reanalisar esse caso, pegar a sentença e falar assim: poxa, juiz, aqui, ela não tinha que receber só 30 minutos, não. Aqui ela tinha que receber 1 hora de apedrejamento. Onde já se viu? 30 minutos é muito pouco. O juiz brasileiro, o ministro do STJ, ele pode fazer isso? Ele pode pegar a sentença e alterar a sentença? Não, tá bom? Ele não pode fazer isso. Mas ele pode se negar, denegar a ordem daquela sentença, que é justamente um conteúdo que fere a nossa legislação. Ok? Então, a sentença, ela não pode ter conteúdo ou uma decisão que fira os nossos direitos. Como eu disse na semana passada para vocês, se a sentença tivesse me condenado a pagar uma multa, o que o juiz brasileiro... Pagar multa, ela é permitida no ordenamento jurídico brasileiro? Tá bom? É permitido. Ainda que dar um beijo em público não seja crime no Brasil, isso foi crime no local onde foi cometido. Então, o juiz brasileiro, o ministro do STJ, ele vai ter que cumprir aquela decisão e mandar eu pagar a multa, tá bom? Ok? Agora, ser apedrejada, isso aí ele não pode fazer, tá? Tem muitos países que eles punem a homossexualidade com a morte, tá bom? Aí imagina, chega aqui na mão de um ministro do STJ. Punição, a morte, porque fulano é homossexual, tá bom? Ou fulaninha é homossexual. Qual é a punição para naquele local? A morte. Esse conteúdo não fere as normas brasileiras?
Olha, aqui no Brasil, nós não admitimos a pena de morte. Eu não posso executar uma sentença que fere os princípios constitucionais. Não, olha, o João está fazendo uma pergunta muito interessante. O STJ pode alterar a pena para adequar a norma punitiva do Brasil? Exemplo, trocar apedrejamento por prisão? Não. Por quê? Porque se ele mexe na pena, ele está fazendo juízo de mérito. E ele não pode fazer isso, João. Ele tem que cumprir a sentença da forma como ela foi estabelecida. Se cumprir da forma que ela foi estabelecida fere o nosso conteúdo, ele simplesmente não vai cumprir. Tá bom? Ele simplesmente vai julgar improcedente a ação de homologação de sentença estrangeira. Tá bom? Ele não pode adequar. Ou ele aplica o que está escrito naquela sentença, ou ele não aplica. Tá? Tá bom? É apedrejamento? Olha, nós não admitimos apedrejamento. É pena de morte? Nós não admitimos pena de morte. Tá? Ok? Então, ele não pode fazer isso. Tá bom? Ok? Ah, tem alguma semelhança do abolite os crimes? Ah, não, Maria, não sei. Acho que não. Teria que olhar se tem alguma decisão nesse sentido, mas acho que não. Tá? Tá bom? Acho que não tem. Viu? Aqui nós temos mais a ver com direitos fundamentais, tá bom? Aqui é o cumprimento da sentença. Aqui não é analisar se o juiz fez certo ou se ele fez errado, o juiz que proferiu a sentença, tá bom? Não é se ele fez certo ou se ele fez errado, se aquele crime é permitido ou se aquele crime não é. É na legislação local onde aquela sentença foi proferida, tá bom? Aquilo era crime. Aquilo era um fato jurídico punível, tá? Agora, essa sentença precisa ser executada no Brasil, tá? Precisa ser executada no Brasil. Essa sentença que foi proferida lá no exterior, ela tem lá na sua decisão um conteúdo que diverge dos nossos fundamentos, tá? Dos nossos fundamentos. Se tiver, aí o que vai acontecer? O ministro do STJ simplesmente vai se manifestar. Olha, essa ação de homologação de sentença estrangeira, essa sentença estrangeira, ela não pode ser cumprida no Brasil. Por quê? Porque ela fere. Fere o quê? Fere isso, fere aquilo, fere o Pacto San José da Costa Rica, fere não sei o quê, fere não sei o quê, fere não sei o quê. Tá bom? Ok? Então é isso que ele vai fazer. Outra coisa que o ministro do STJ tem de observar: coisa julgada. E tenham atenção com relação à coisa julgada. O que é coisa julgada? Professor, ó, Denaide. Professor, e o caso daquele brasileiro que está na Rússia? Eles querem julgar ele com uma pena mais grave do que a atual. Quem que quer julgar ele? Quem que quer julgar? Eu não entendi. Mas qual justiça? Brasileira ou a russa? A justiça russa quer julgá-lo por quê? Eu não sei que caso é esse. A Cíntia está perguntando, isso não gera uma injustiça para aquele que foi condenado em outro local, impunidade? Depende, Cíntia. Você acha que deixar de apedrejar uma mulher em praça pública
É impunidade porque ela deu um beijo no marido dela? Você acha que isso é impunidade? E aí? Extraditada? Não, não teve pedido de extradição. Chegou aqui a sentença. Chegou aqui só uma sentença. Essa não é uma sentença criminal, às vezes essa é uma sentença civil. E aí? Você acha que é justo? Ainda, e olha só, quando vocês viram extradição, cuidado. O Brasil também não aceita a pessoa ser extraditada para sofrer penas. Interessante a pergunta da Cíntia. E se fosse um pedido de extradição? E aí? E se fosse um pedido de extradição para que eu, tá bom, brasileira, fosse levada para Dubai para ser apedrejada em Dubai? Eu sou brasileira nata, eu posso ser extraditada? Não. Tá bom? Aí o Dubai vai pedir, então, para executar essa pena aqui no Brasil. O Brasil vai executar essa pena? Não. Tá bom? Não vai executar essa pena, porque essa pena ofende os costumes, os bons costumes, os direitos humanos aqui no Brasil. Agora, imagine, eu não sou brasileira, tá? Eu não sou brasileira nata, não sou brasileira naturalizada, e aí Dubai pede a minha extradição. Olha, eu quero extraditar, quero entrar com pedido de extradição para que aquela mulher que beijou o marido aqui na praça pública, ela venha aqui para Dubai para ela cumprir a pena que é o apedrejamento. O Brasil pode extraditar? Pode. Mas ele vai extraditar para ela ser apedrejada? Não. Tá bom? Nos moldes da extradição, o juiz brasileiro, o ministro, ele pode extraditar com a condição de que aquela minha pena seja alterada. Tá bom? Então, por exemplo, ele pode falar, olha, ela vai ser extraditada, mas ela não vai ser apedrejada. Essa pena tem que ser substituída por pena de privativa de liberdade. Só extraditamos se essa pena for convertida em pena privativa de liberdade. Isso acontece muito quando nós temos aqui pessoas que são extraditadas para cumprir pena perpétua. O ordenamento jurídico brasileiro não permite pena perpétua, a não ser para pessoas com problemas mentais, não é que são aquelas outras penas. Mas penas privativas de liberdade perpétua, não. Então, o Brasil condiciona a extradição a uma pena máxima de 30 anos. Tá bom? Viu? Então, tem que tomar cuidado com isso. Extradição é diferente de homologação de sentença estrangeira. Na extradição, o ministro brasileiro ele pode sugerir que aquela extradição seja condicionada a uma nova pena, a uma pena diferente, a uma pena que existe no Brasil. Não fere a soberania nacional estrangeira. Não, porque a pessoa está aqui no Brasil. Tá bom? A pessoa está aqui no Brasil, o Brasil está cooperando. Tá? Aqui no Brasil, às vezes, ela não cometeu crime nenhum. Às vezes, aqui ela é uma pessoa de bem, não cometeu crime nenhum, tem uma vida normal, ela paga seus impostos, é uma pessoa que, para o poder público brasileiro, é um cidadão normal, tá bom? Mas que lá no exterior ele colocou uma bomba, explodiu, foi num ato terrorista, matou não sei quantas pessoas, mas aqui no Brasil ele não é. Aqui no Brasil ele não cometeu crime nenhum. Entendeu? Então não fere. Nós só extraditamos se for para a pessoa cumprir penas que existam no ordenamento jurídico brasileiro. Tá bom?
Aí a Juliana está perguntando assim, professora, mas o outro país tem alguma opção para conseguir executar a pena? Tem, Juliane. Tem, mas aí são meios não legais. Tá bom? Mas meios legais, nenhum. Tá bom? Meios legais para conseguir o meu apedrejamento, nenhum. Agora, meios ilegais, eu posso te contar um monte. Nós podemos ficar aqui não sei quantas horas contando como fazer. Se fosse russo, né? Ficava mais fácil, não é? Porque aí você podia te falar, olha, pode rolar uns envenenamentos, umas coisas assim. Quando eu estiver bebendo um chá no aeroporto, esse chá pode estar contaminado, tá? Pode acontecer um monte de coisa. Eu posso, antes de entrar no meu carro na faculdade, alguém me atira uma pedra. Então, mas meios legais, não. Tá bom? Meios legais não tem. Nós não admitimos cumprimento de sentenças estrangeiras que ferem a ordem pública. Nós não admitimos nem sentenças nacionais. Cortar freio, exatamente. Colocar uma bomba no meu carro, tá? Nós não admitimos. Lembra na aula passada que eu falei que após a homologação da sentença estrangeira, essa sentença ela vai ter a mesma eficácia que sentenças produzidas aqui no Brasil? Imagina a discrepância. Você tem uma sentença produzida por um juiz nacional dizendo que a pena vai ser uma pena pecuniária, e você tem uma sentença que foi homologada, mas que tem eficácia aqui no Brasil, dizendo que a pena vai ser de apedrejamento. Conseguem ver que isso é uma disparidade? Nós não admitimos esse tipo de situação. E é por isso que o ministro do STJ, ele não pode homologar nenhuma sentença pública que prejudique direitos que são garantidos na Constituição Federal. E aqui eu poderia falar de vários direitos, integridade física, tá bom? Igualdade, poderia falar aqui um monte. Beleza? Eu não sei que caso é esse do brasileiro que está preso na Rússia. Se alguém depois quiser me contar, aí eu respondo, tá bom? Coisa julgada. Digamos que eu viajei, tá, Denaide? Eu fui lá para... Tadinha da Denaide, estava viajando comigo, nem sabia que eu era cleptomaníaca, tá? Viajei, né, Denaide? Catei tudo que tinha no quarto do hotel. O hotel ajuizou uma ação lá no país para me cobrar, tá bom? Só que lá estava demorando demais, sabe? Teve um tufão, aí cortou a internet lá do país, e estava um negócio muito complicado. Aí sabe o que o hotel fez? Ajuizou uma ação direto aqui no Brasil, ok? Aí a ação aqui do Brasil caiu numa vara, nossa, que o juiz está de férias, e depois teve greve aqui no Brasil, coitado, né, do dono dessa empresa, desse hotel, até que finalmente a sentença aqui no Brasil foi proferida, eu fui condenada ao pagamento de 10 mil dólares, no câmbio atual, então vai dar aí 60 mil reais. Ok? Fui condenada a pagar um prejuízo de 60 mil reais. Beleza, paguei o prejuízo, processo encerrado, coisa julgada. Não é coisa julgada? Aí chega a sentença para ser homologada aqui no Brasil. O ministro, ele vai olhar e vai falar assim, ué, a Carol, minha amiga, já pagou essa sentença, já pagou esse dinheiro. Tanto que ela comentou numa festa que ela deu na casa dela durante a pandemia. E nós estávamos rindo lá dos bobos que ficam fazendo isolamento. Aqui já tem coisa julgada, então eu não posso aceitar essa sentença.
porque já é coisa julgada, não é verdade? Essa sentença já foi proferida aqui no Brasil e já foi cumprida. Então, coisa julgada não pode repetir. Não é? Eu vou ter que pagar isso 2 vezes? Não. Agora vamos imaginar outra situação. Toda errada, não é? Exatamente, Cíntia. Agora imagina outra situação. O processo aqui no Brasil não continua, não anda. Eu estou protelando recurso e mais recursos. Recurso e mais recurso. Meu processo já está lá no STF. Aí vocês sabem como é lá no STF, né? Lá demora, ok? Aí chega essa sentença de homologação para homologação, tá bom? Essa sentença já transitou em julgado lá no país que eu viajei, ok? Está aqui no Brasil. No momento que essa sentença for homologada aqui no Brasil, ela é a sentença definitiva. Então, aquela minha sentença que estava lá no STF, que eu estava recorrendo, ela deve ser encerrada, tá bom? Por quê? Porque a sentença que vale é a que, primeiro, transita em julgado no Brasil, ou a que primeiro for homologada, tá bom? Então, ou transitou em julgado no Brasil, ou é homologada. A que for primeiro é a que vale, tá? A Denise está falando assim, é o caso do Robson Oliveira, ex-motorista do jogador Fernando. A juíza pretende aumentar a possibilidade de condenação. Ah, sim. Não, gente, ela vai aumentar a condenação de acordo com a legislação russa. Se a legislação russa pretende, tem a possibilidade de aumentar a pena, a nossa também tem. Aí ele vai ser julgado de acordo com a lei russa, tá? O que o Brasil pode pedir é, depois da condenação dele, é que ele venha cumprir essa pena no Brasil, tá? Que ele venha cumprir essa pena aqui no Brasil, tá? Nossa, isso aí ele tem que ajuizar uma ação de danos morais aqui no Brasil contra a família do jogador, tá? Mas lá está dentro do poder judiciário russo. Eles podem fazer o que eles quiserem lá, de acordo com a legislação russa. Se a legislação russa diz, por exemplo, que ele pode ser condenado à prisão perpétua, a legislação russa vai ter que ser cumprida, porque ele está na Rússia, ele está cumprindo a pena na Rússia, ele foi preso na Rússia, ele não foi preso aqui, tá bom? Então, a lei lá vai ser cumprida. Lembram daqueles casos, daqueles brasileiros que foram presos traficando drogas na Indonésia? É a mesma coisa. Eles não foram presos na Indonésia? Foram. A legislação que foi aplicada no caso deles não era legislação indonésia? Era. Não foi proferida por um juiz indonésio? Foi. E qual foi a pena deles? Pena de morte. O Brasil tentou, por diversas vezes, que fosse feito clemência, que fosse convertida a pena de morte por prisão perpétua, tá bom? Tentou, pediu para que eles viessem cumprir pena no Brasil, e o poder público indonésio não aceitou os pedidos brasileiros. Ok, você pode fazer alguma coisa? Não. Tá bom? O que podia ser feito, o Brasil fez. Se ele for julgado lá e preso lá, pode pedir para cumprir a pena aqui, o governo brasileiro pode pedir, tá bom? Pode pedir. Digamos que ele seja condenado lá a, sei, 10 anos de reclusão. O governo brasileiro pode pedir para ele cumprir 10 anos de reclusão aqui no Brasil. E o Poder Judiciário russo pode concordar, ok, mas ele vai ter que cumprir 10 anos de reclusão. Tá bom, ele vai ficar 10 anos preso. Então tá, então ele pode cumprir aqui. Tá bom? Denaide, depende, tá? Depende. Deixa eu te fazer outra pergunta, tá? Vamos lá.
Sabe mula? Sabe a mula que engole o remédio? Então, outra pessoa pediu para ela levar esse remédio também. Pediu para levar essas drogas também. E aí? Tá? Então, depende da interpretação de cada juiz. O juiz, então, quando olhar o vídeo, pode entender que, não, olha, ele estava levando um remédio, era um remédio, está aqui a receita, era um remédio para outra pessoa, ele não agiu por mal e abrandar a pena dele. Ou não, ou pode falar, olha, ainda que seja um medicamento, esse medicamento é proibido aqui. E ele vai cumprir a pena, tá bom? Tudo depende, então, do entendimento do Poder Judiciário local. Mas se pelas leis locais ficar determinado que ele vai cumprir aí 20 anos de prisão, o que nós podemos fazer? Não, muita coisa. Pedir para ele cumprir a pena aqui no Brasil. Só. Tá? Só. Tá? Ok? Outra situação, então, para o juiz homologar uma sentença que é proferida no exterior. Nós precisamos observar se aconteceu o devido processo legal. O que é isso? Observar se aquela pessoa foi devidamente citada ou se foi decretada a revelia, ok? Então, a citação válida ou a decretação válida da revelia é fundamental para que essa sentença seja homologada no Brasil, tá bom? Não teve citação válida, esse processo é nulo, ok? Não teve citação válida, processo nulo, ok? Por fim, essa sentença ela deve vir traduzida por uma tradução oficial ou pela tradução juramentada. Digamos que seja uma sentença proferida em... Deixa eu ver aqui. Guiné. É Guiné? É, Guiné. Guiné. Ou é Guiné-Bissau, ou é Guiné ou é Guiné-Bissau, tá, gente? Não sei agora ao certo. Uma dessas Guinés aí da vida adotou o português como língua oficial. Gente, lá nunca teve colonização portuguesa, lá nunca teve uma maioria portuguesa de habitantes, mas por que eles aderiram ao português como língua oficial? Para poder participar da CPLP, que é uma organização internacional de cooperação dos países de língua portuguesa, que faz parte Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, todos esses países, Timor-Leste, todos esses países que falam português. E ali tem muita troca de dinheiro para projetos. Então, Guiné ou Guiné-Bissau, um desses dois, resolveu aderir ao português como língua oficial. Saiu a sentença, tá? Aí, quando saiu a sentença, o próprio juiz profere essa sentença em todos os idiomas oficiais. E está lá a sentença proferida em português. Aquela é a tradução oficial. Ok? Agora, não, professora, é uma sentença que foi proferida ali em Curaçao, lá eles falam criolho, tá? Criolho, que é uma mistura de português com inglês, com francês, com outro idioma africano, tá bom? E aí, não tem tradução em português, não é aquela tradução do Google, não, tá, galera? Não tem tradução oficial em português. Então, você, para trazer esse processo para cá, precisa traduzir. É uma tradução qualquer? Não. É uma tradução feita por uma pessoa que tem registro, inclusive, na junta comercial.
ok? É o que nós chamamos de tradução homologada. E, por fim, essa sentença, quando ela for homologada, ela tem que produzir os mesmos efeitos que qualquer sentença proferida aqui em território nacional. Tá bom? Então, ela tem que ser condenatória, declaratória, constitutiva ou mandamental. Ok? Quem é competente? O STJ. E lá no STJ você precisa ajuizar uma ação de homologação de sentença estrangeira. É uma ação como qualquer outra. Aqui, inclusive, vai ter a citação da parte ré, tá bom? Para se manifestar quanto a esses requisitos, ok? Então, você só pode se manifestar quanto aos requisitos para homologação. Na minha sentença, né, que eu estou sendo processada lá em Dubai, né, eu fui processada, condenada ao apedrejamento, fui condenada ao apedrejamento, eu não posso falar, olha, essa sentença não foi justa, porque eu não mereço o apedrejamento, eu dei um beijo, foi só um selinho. Foi só um selinho que eu dei no meu marido. Isso não é justo. Eu posso alegar isso? Não. Eu tenho que alegar questões que envolvam os requisitos. Olha, essa sentença fere, tá bom, os direitos e garantias assegurados aqui na Constituição. A Constituição determina que ninguém vai ser submetido a tratamentos vexatórios, apenas degradantes. Então, essa sentença, ela fere a ordem pública nacional, ok? Então, nessa ação, eu vou alegar questões que envolvam os requisitos para que essa ação de homologação de sentença estrangeira não seja julgada procedente, tá bom? Por fim, o ministro do STJ, ele pode entender que, olha, Carol, foi mal, mas realmente você vai ter que ser apedrejado em praça pública, vou determinar o dia e horário, tá? Ele não determina nem dia nem horário. Eu vou determinar que você seja apedrejado, então, que essa sentença seja cumprida. E aí ele vai emitir o exequatur. Tá bom? Então, ele vai emitir esse exequatur, dizendo, cumpra-se a sentença que foi proferida lá no estrangeiro. Ok? Então, o exequatur nada mais é... Desculpa. O exequatur nada mais é do que o cumpra-se. Tá bom? E quem vai cumprir essa ordem? Quem vai cumprir? Quem vai marcar dia e horário para eu ser apedrejada? Quem vai mandar a polícia me pegar lá na minha casa e me levar lá para a Praça dos Três Poderes, naquele dia e naquele horário, para eu ser apedrejada? Quem vai cumprir a ordem do STJ? A Justiça Federal. Tá bom? Então, cabe à Justiça Federal de primeira instância. Tem, Juliane, cabe recurso, sim. Tá bom? Cabe recurso dentro do próprio tribunal. Tá? Cabe sim. Tá bom? Normalmente agravo. Tá? Cabe sim. Quem vai cumprir, então, essa ordem? Quem vai cobrir essa ordem? Vai marcar o horário para eu ser apedrejada, tá? Vai mandar a Polícia Federal vir me buscar, me levar, pesar as pedras, porque não pode ser pedra com menos de 50 gramas. Quem vai fazer isso? O juiz federal. Aí você estudou, chega um cumpra-se, apedrejar fulana de tal. Ok? Então, isso nunca vai acontecer, óbvio, mas quem vai executar a ordem de homologação de sentença estrangeira é o juiz federal. Beleza?
Alguma dúvida com relação à homologação de sentença estrangeira? Alguma dúvida? Não? Posso continuar? Duas sentenças que nós precisamos nos ater, ok? Duas sentenças. A primeira é a sentença estrangeira de divórcio, ok? Sentença estrangeira de divórcio e a sentença arbitral estrangeira, o laudo arbitral estrangeiro. O que é o divórcio? O divórcio é a dissolução da sociedade conjugal, tá bom? Então, o divórcio é quando o pessoal da noite até brincou, acabou o amor, não é? Acabou o amor, tá? Então, cada um vai para o seu canto agora. O divórcio, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser um divórcio consensual, que é aquele em que as partes estão lá, todo mundo de boa, não é? Todo mundo concorda que o divórcio é a melhor situação, tá? Que tem que separar mesmo. Todo mundo eles já decidiram como que vai ser essa separação. Cada um vai para o seu canto, quem vai ficar com o cachorro, quem vai pagar pensão para o cachorro, quem vai ficar com o jogo a prataria, não é assim? Então, o divórcio consensual e o divórcio litigioso. Não, estão brigando até pelas milhas da companhia aérea. Estão brigando pelo FGTS, tem que brigar também, tá bom? O divórcio consensual, esse, que é o que nós esperamos que aconteça, que as partes estão conformadas, que elas aceitam, ela pode ser de dois tipos: qualificado ou puro. O que é um divórcio qualificado? Consensual qualificado. É quando as partes vão discutir bens, vão discutir guarda, pensão alimentícia, ok? Então, o qualificado, ele vai discutir guarda, quem vai ter a guarda, quem não vai ter a guarda, se vai ser guarda compartilhada, se vai ser guarda unilateral. Eles vão discutir onde a criança vai morar, se tiver criança. Vão discutir o valor da pensão alimentícia, se vai ter pensão alimentícia. Tá? Quanto que cada pai vai arcar para o sustento daquela criança. Ele vai discutir como vai ser a situação da divisão dos bens. Esse é o acordo consensual, esse é o divórcio consensual qualificado. E o simples? O simples é aquele que diz exclusivamente: extingue-se a sociedade conjugal. Ok? O simples só diz isso: fulano e Beltrano estão divorciados. Ok? Estão divorciados. A partir de agora, cada um volta a usar o seu nome de solteiro. Ok? Cada um volta a usar o seu nome de solteiro. Então, esse é o divórcio consensual puro. Nós temos aqui no Brasil um movimento de desjudicialização. Então, toda ação estrangeira, toda sentença estrangeira de divórcio consensual puro não precisa ser homologada para ter validade aqui no Brasil. Tá bom? Então, a sentença estrangeira de divórcio consensual puro não precisa ser homologada. Basta você trazê-la traduzida, tradução oficial ou juramentada, levar lá no cartório em que você tem o seu casamento, tá bom? E averbar o divórcio. Só isso, tá? Porque a ideia é você não precisar levar ao judiciário brasileiro uma ação só para dizer que fulano e Beltrano se separaram, tá bom? Agora, é um divórcio consensual qualificado. É um divórcio que você vai falar, por exemplo, de guarda, de pensão alimentícia, de crianças, de incapazes.
Você, inclusive, precisa ouvir o Ministério Público. Você vai falar de bens, inclusive bens brasileiros que estão em território brasileiro. Aí sim, precisa ser homologada pelo STJ, ok? Eu disse para vocês em uma das aulas que nós não admitimos sentença estrangeira que verse sobre bens imóveis localizados no Brasil. Não falei isso quando eu falei do lex rei cita, que é aquela expressão em latim, local do bem, lei do local do bem. Então, nós não admitimos nenhuma sentença estrangeira que verse sobre bens imóveis localizados no Brasil. A exceção é acordo judicial em divórcio consensual, tá bom? Então, é acordo homologado por juiz estrangeiro num divórcio consensual e aí sim qualificado. É a única hipótese, então, que nós vamos admitir uma sentença estrangeira que vai versar sobre bens imóveis aqui no Brasil. Tá bom? Então, quando o divórcio for litigioso ou ele for consensual qualificado, você vai ter de homologar. Mas se ele for um divórcio consensual puro, basta a decretação, tá? Basta você ir lá no cartório onde você casou ou onde você registrou seu casamento para fazer essa averbação. Combinado? E a sentença arbitral estrangeira, laudo arbitral estrangeiro. O que acontece? Laudo arbitral que é proferido no Brasil, ele tem força de título executivo extrajudicial. E qual que é a questão aqui? Laudo arbitral que é proferido dentro do Brasil, dentro da nossa jurisdição, ele tem força de título executivo extrajudicial. Saiu da jurisdição brasileira, ele é laudo arbitral estrangeiro. E laudo arbitral estrangeiro precisa ser homologado, ok? E observado aqueles requisitos, tá bom? De homologação de sentença estrangeira. Então, sentença arbitral ou laudo arbitral estrangeiro, que é esse que é publicado fora do Brasil, tá bom? Publicado, proferido fora do Brasil, ou por um juiz arbitral, ou por um tribunal arbitral, câmara arbitral estrangeira, tá bom? Precisa ser homologado no STJ. Agora, se foi proferido dentro do território brasileiro, é título executivo extrajudicial. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Segunda forma de cooperação jurídica internacional. A forma clássica é essa que nós acabamos de ver, que é a homologação de sentença estrangeira. Tranquilo, não é? Homologação de sentença estrangeira, vocês copiaram aquele tanto de artigo, não é verdade? Fizeram aquele tanto de coisa, já estão sabendo tudo. Vocês viram homologação de sentença estrangeira também lá no 8º semestre, naquela disciplina recursos nos tribunais superiores, então vocês já sabem de tudo sobre homologação de sentença estrangeira. Mas nós também temos outras formas de cooperação jurídica internacional, outras formas mais recentes. E uma delas é a carta rogatória. O que é a carta rogatória? O que é carta? Tá? Quais são as cartas que nós possuímos no nosso ordenamento jurídico nacional? Nós temos 4 cartas aqui no nosso ordenamento jurídico. Primeiro é a carta de ordem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É aquela carta que vem do superior hierárquico, tá? Do tribunal que está acima hierarquicamente. Então, se o desembargador do TJ, DFT, ele quer uma informação que está lá na vara
de família do Gama, lá na primeira vara de família do Gama, o que o desembargador vai fazer? Ele vai mandar uma carta de ordem. Excelentíssima senhora juíza da primeira vara de família do Gama, requer informações sobre o processo tal. Aí ela responde a carta de ordem, tá bom? Então, a carta de ordem, ela vem sempre da instância superior para a instância inferior. É a comunicação entre juízos que estão numa linha hierárquica, tá bom? Então, é a comunicação entre juízos que estão numa linha hierárquica, sempre de cima para baixo. Então, o STJ, que é uma informação de um processo que está lá na Vara Federal de Curitiba, o STJ vai mandar uma carta de ordem lá para o juiz daquela vara criminal lá de Curitiba. Ok? Depois nós temos a carta arbitral, que é a carta em que o árbitro, tá? É a comunicação entre o árbitro, tá? Entre o juízo arbitral e o juízo de direito. Então, o juiz arbitral, ele precisa de informações que estão em determinado processo, tá? Estão em determinado processo judicial. O árbitro, então, vai encaminhar uma carta arbitral solicitando informações daquele processo, ok? Aí nós temos a carta precatória. Essa é fácil, não é? Essa é bem fácil, vocês já conhecem. É a comunicação entre juízos distintos. A vara de família do Gama precisa citar uma pessoa que está lá em Lusiânia. O que ela faz? Ela liga para o oficial, a juíza liga para o oficial de justiça e fala assim, vai ali em Lusiânia citar uma pessoa para mim? Ela faz isso, a juíza? Não. Ela envia uma carta precatória para que o juízo de Lusiânia, ok? Ele cite aquela pessoa para ela. Então, a carta precatória é a comunicação entre juízos distintos. Ela é muito comum, usamos praticamente todos os dias. Você precisa citar uma pessoa que está em outra cidade, em outra comarca, então você precisa se valer de uma carta precatória. E o que é a carta rogatória? É a comunicação entre juízos de países distintos. É uma carta precatória internacional. Então, a carta rogatória é a comunicação entre juízos de países diferentes. A juíza da família, lá da vara de família do Gama, precisa citar uma pessoa que mora lá nos Estados Unidos, lá em Boston, tá? Precisa citar alguém que mora lá em Boston. E aí, como que se dá essa carta rogatória? Como que se dá essa citação? Ela vai se valer, então, da carta rogatória, que vai ter um trâmite pelas vias diplomáticas. Então, nós vamos envolver nessa carta rogatória o poder judiciário e o poder executivo, tá bom? Então, na carta rogatória, nós temos o poder judiciário e o poder executivo. Por que nós temos o poder executivo? Porque a carta rogatória, ela vai exigir, ok? Ela vai exigir, para que ela seja cumprida, uma promessa de reciprocidade ou um tratado internacional entre as partes. Um tratado internacional de cooperação jurídica. Por isso nós temos as vias diplomáticas envolvidas. Porque se não existir esse tratado internacional, deve-se ser negociado uma promessa de reciprocidade. Olha, me ajuda aqui, Poder Judiciário dos Estados Unidos, a citar esse fulano, que quando você precisar citar alguém no Brasil, nós vamos te ajudar.
Isso é uma promessa de reciprocidade, é um tratado. Nós temos algumas terminologias que precisam ser observadas. A justiça rogante e a justiça rogada. Por que você tem que saber desses termos? Porque caiu numa prova da OAB uma vez. Tá bom? Caiu numa prova da OAB uma vez e pode cair de novo. O que é a justiça rogante? É a justiça que pede, que faz o pedido da carta rogatória. Bom? Então, se o Brasil pede para o poder público lá dos Estados Unidos citar uma pessoa, quem está fazendo o pedido? A justiça brasileira, não é? Então, a justiça brasileira é a justiça rogante. A justiça americana não é a justiça que vai cumprir a carta rogatória, ela é a justiça rogada. Ok? Então, a justiça que pede a carta rogatória é a justiça rogante, e a justiça que cumpre a carta rogatória é a justiça rogada. Não é? Você tem isso lá na carta precatória também, não é? Você tem isso também lá na carta precatória. Juízo deprecado, não é? Umas coisas assim. Nós temos também na carta rogada. E aí nós temos o que nós vamos chamar de carta rogatória ativa e carta rogatória passiva. Quando o juízo pede a carta rogatória, essa carta rogatória é uma carta rogatória ativa, tá bom? Ok? E quando o juízo rogado precisa cumprir uma carta rogatória, essa carta rogatória é passiva. É confuso, não é, galera? Mas é isso que eu vou colocar na prova de vocês. Tá bom? A carta rogatória ativa é aquela que sai do juízo rogante. E a carta rogatória passiva é aquela que é cumprida pela justiça rogada. Combinado? Tá bom? Então, a carta rogatória, ela vai cumprir os trâmites processuais lá da justiça rogada. Beleza? Quem que cumpre aqui no Brasil uma carta rogatória? Tá bom? Quem que cumpre? Antes de ser cumprida, ela precisa passar pelo crivo do STJ. Então, a carta rogatória, ela vai tratar de decisões interlocutórias. E essas decisões interlocutórias, elas precisam passar pelo crivo do STJ. Porque o STJ vai proferir o exequatur e vai dizer o seguinte: cumpra-se essa decisão interlocutória. Cumpra-se, tá bom? Cumpra-se. E quem vai cumprir essa decisão interlocutória? Quem vai cumprir essa decisão interlocutória? A Justiça Federal de primeiro grau. Então, vamos lá. A carta rogatória, ela vai versar sobre decisões interlocutórias proferidas por um juiz estrangeiro. Anotem isso, tá? Então, a carta rogatória diz respeito ao cumprimento de decisões interlocutórias proferidas por um juiz estrangeiro, tá bom? Homologação de sentença estrangeira, vocês já sabem, é uma sentença terminativa transitada em julgado. Então, já é a fase final, já não cabe mais recurso naquela sentença. A carta rogatória, ela vai envolver decisões interlocutórias. É a citação, é a intimação de testemunhas, é a oitiva de testemunhas, tá bom? É a manifestação quanto a recurso proferido, tá? Toda decisão interlocutória, então, está passível de ser
por meio de carta rogatória, ok? Essa carta rogatória, então, vai ser submetida ao STJ, beleza? O STJ vai analisar se essa decisão interlocutória não fere a ordem pública brasileira. Vocês anotaram isso, vocês copiaram, está lá no 963 do CPC, tá bom? Então, a carta rogatória, o STJ, o ministro do STJ, vai observar se essa decisão interlocutória não fere a ordem jurídica nacional, tá bom? Não ofende os princípios, os direitos constitucionais, ok? E vai mandar a Justiça Federal cumprir. Então, o ministro do STJ vai olhar e vai falar assim, olha, essa carta rogatória que chegou aqui no Brasil, ela é para ser cumprida lá no Gama, tá? É para citar a Juliane, que a Juliane está respondendo a um processo lá nos Estados Unidos, tá? É um processo aqui de difamação que a Juliane está respondendo lá nos Estados Unidos. Essa citação fere, caso verídico, não é, Gabriel? Essa citação fere a ordem pública? Não, não fere a ordem pública, tá? Pode citar a Juliane? Pode citar a Juliane, tá? Quem vai citar a Juliane? A Justiça Federal, lá do Gama, tá? A Justiça Federal mais próxima do Gama vai citar a Juliane, tá? Vai chegar, então, lá no juiz federal, o juiz federal vai falar, cumpra-se mandado de citação de Juliane Ferreira, tá? Em tal localidade, tá bom? Para responder ao processo tal, tá? Se quiser apresentar defesa, parará. Quem dera, né, Juliane? Não está recebendo nem carta, nem oficial de justiça em casa, não é? Tristeza, não é? Aqui também está assim. Só chega conta de água, de luz, de telefone, mas nada, né? Presentinho, nada. Viu? Então, como eu disse, a carta rogatória, ela precisa ela precisa de um tratado internacional ou de uma promessa de reciprocidade, ok? Gente, eu estava aqui na reunião, caí da reunião. Tá, se tiver pergunta, por favor, alguém liga, tá? Alguém liga o microfone e me avisa que tem perguntas. Ok? Como que funciona, então, a carta rogatória? A carta rogatória, ela vai funcionar bem fácil, tá bom? Esse aqui é o trâmite da carta rogatória passiva. Quando o poder público brasileiro é a justiça rogada, ou seja, a justiça que vai cumprir a decisão interlocutória proferida no exterior. Vamos lá, lembram do meu caso, que eu viajei com a Denaide, que eu pilhei todo o quarto do hotel? E aí, na hora de fechar a conta, eu fugi, já tinha cancelado o cartão de crédito para não poder cobrar o prejuízo no meu cartão de crédito, fugi sem fazer o check-out, não foi assim? Corri para o aeroporto, entrei no avião, beleza, não é? Tuvalu precisa me citar para eu responder aquele processo, não é verdade? Como que eu vou responder um processo se eu não fui nem citada? Esse processo é nulo. Então, a justiça lá de Tuvalu vai ter de pedir a minha citação. Onde eu moro? No Brasil. Tá bom? Onde eu moro no Brasil. Então, como que a justiça de Tuvalu vai fazer, então? A justiça de Tuvalu vai entrar em contato com a sua autoridade competente, que aqui no Brasil nós chamamos de Autoridade Central Brasileira. A autoridade competente, lá em Tuvalu, vai entrar em contato com a embaixada de Tuvalu aqui no Brasil.
olha, embaixador, nós temos uma carta rogatória para ser cumprida aí no Brasil. Precisamos da sua ajuda. Aí o embaixador de Tuvalu vai entrar em contato com o ministro doidão. Sabe o ministro doidão que estava atrás de Bilu? Que colocou o chapéu de papel alumínio na cabeça e disse que estava esperando os ETs? É o ET Bilu. Tá bom? Aí ele vai conversar com o ministro. Esqueci o nome dele, é Luiz, eu acho. Tá conversando com o ministro doidão, e aí ele fala, ô ministro, precisamos tanto citar uma brasileira que foi passar as férias lá em Tuvalu, deixou um prejuízo tão grande, né, lá para o nosso pequeno país. Ela mora aqui no Brasil, nos ajude. Aí o ministro doidão, ele vai falar, deixa eu ver aqui, nós temos tratado internacional? Não, não temos tratado internacional. Ah, então vamos fazer aqui uma promessa de reciprocidade. Nós negociamos isso aqui fácil, tá? É só você promete que vai me ajudar quando eu precisar, que eu vou te ajudar quando você precisa. Beleza? Eles assinam, então, essa promessa de reciprocidade. Aí o Ministério das Relações Exteriores brasileiro vai pegar a citação devidamente traduzida, vai juntar essa promessa de reciprocidade e vai encaminhar para a nossa autoridade central brasileira, tá bom? A nossa autoridade central é o Ministério da Justiça, Segurança Pública, tá? Em especial o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, tá bom? Lá no Ministério da Justiça, lá nesse departamento, eles vão olhar se os requisitos necessários foram preenchidos. Tradução, tratado ou promessa de reciprocidade, se o meu endereço está correto, se realmente eu moro no Brasil, tá bom? Se aquela sentença, aquela decisão interlocutória foi proferida por um juízo competente. Se está tudo preenchido, ótimo, manda para o STJ. E aí o STJ vai fazer a sua análise jurídica, vai fazer então uma análise jurídica. Aquela decisão interlocutória fere direitos e garantias fundamentais? Não, não fere. Ok. Então, execute. Quem vai executar? Juízo Federal da primeira instância. Ele executa, ok? Devolve a carta para o STJ. Opa, que é STJ, tá? Devolve a carta para o STJ. O STJ devolve para a Autoridade Central Brasileira, que encaminha diretamente para a autoridade competente do Estado requerente, que agora já existe essa promessa de reciprocidade, devolve, então, para a autoridade competente, que encaminha para o juiz que proferiu a decisão, falando, olha, a Caroline foi devidamente citada, tá bom? Ela foi citada. Então, a partir daquele momento que aquela carta rogatória for devolvida, começa a contar o meu prazo para apresentar defesa. Ok? Também pode acontecer de devolver lá para o juízo rogante, dizendo a pessoa não foi encontrada naquele endereço. Tá bom? Aí o juiz vai dar uma decisão para que a parte autora apresente um novo endereço da minha residência. Tá? Então, esse é o procedimento da carta rogante, tá? Esse é o procedimento da carta rogatória passiva, quando a justiça brasileira é a justiça rogada. E como vai ser caso a justiça brasileira seja a justiça rogante? O juiz vai encaminhar o pedido de carta rogatória para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça vai encaminhar para o MRE.
o MRE vai encaminhar para a embaixada brasileira naquele país, a embaixada brasileira naquele país vai entrar em contato com o Ministério dos Assuntos Estrangeiros do país, o MRE, lá do país estrangeiro, para confirmar se existe um tratado de reciprocidade ou uma promessa de reciprocidade ou um tratado, e o Ministério das Relações Exteriores lá do país estrangeiro vai seguir o trâmite local para citação daquela pessoa. Então, a carta rogatória ativa, quando ela é proferida pelo Brasil, Brasil como justiça rogante, é enviado para o Ministério da Justiça. Ministério da Justiça encaminha para o MRE, MRE encaminha para a Embaixada do Brasil lá no Estado estrangeiro, a Embaixada do Brasil no Estado estrangeiro entra em contato com o Ministério dos Assuntos Estrangeiros lá daquele país, que vai seguir os trâmites da legislação local. Beleza? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não. Vamos continuar, então. E para acabar, então... Quantas horas? Para acabar. Vocês querem que eu fale isso na próxima aula ou eu continuo? Cabeça já lotou, não é? Na próxima, então. Então, na próxima aula, nós encerramos cooperação jurídica internacional e começamos o próximo conteúdo. Tá bom? Que é casamento, que delícia. Casar é uma delícia. Combinado? Então, na próxima aula, nós continuamos o conteúdo, ok? Nós continuamos, eu vou falar de auxílio direto e casamento. Que delícia. Quem não entregou o exercício, tem até agora, tem 5 minutos para me enviar. Combinado? Dá tchau aqui também, né? Aqui no Voa. Até semana que vem. Bom fim de semana para vocês. Fiquem em casa, não saiam, não. Era até ontem, era até o horário da aula hoje, 7h30. Tá? Eu estou deixando até 9 horas. Tá? Eu estou deixando até 9 horas. Beijo. Tchau, tchau.